Bom, vamos então dar aí início em mais uma aula. Hoje, dia 24. Hoje nós vamos fazer mais essa aula. Aí na aula de sábado eu vou passar já uma avaliação, uma atividade avaliativa, que já vai avaliar a média final de vocês. E aí na próxima semana nós vamos concluir na quinta-feira, que é a nossa última aula. Então, na próxima quinta-feira, a gente já conclui o módulo também. A gente já conclui fazendo ali as observações finais, as considerações finais e um feedback. Bom, dando continuidade aqui, nós paramos ontem, né? Aqui, né, na parte aqui do que é o orçamento empresarial. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância de acompanhar as finanças diariamente. Isso aqui serve tanto para a empresa, né, quanto para a nossa vida. A gente precisa fazer uma análise diariamente das nossas finanças para saber como que está a nossa vida financeira. O que a gente pode comprar, o que a gente não pode comprar, se está na hora de parar, né? Tem pessoas que às vezes não observam, não atentam para a vida financeira dele, e aí ele vai comprando, né? Às vezes perde ali o controle do cartão de crédito, compra o que não deve, compra mais que deve, e aí no final do mês não consegue pagar essas contas. Então a gente precisa estar atentos para não gastar mais do que a gente ganha. Ou seja, eu sempre costumo aconselhar as pessoas, ou os meus alunos, por exemplo, se você ganha um salário mínimo, R$ 1.200 por mês, então você não pode fazer compromisso com os R$ 1.200. Você tem que fazer compromisso, se você fizer compromisso, no caso de dívida, ou comprar fiado, cartão de crédito, você pode comprometer ali no máximo os R$ 500, né, do seu salário. Porque se você comprometer mais de R$ 500, aí depois vem a energia, vem a água, a internet, telefone, e aí você não consegue nem pagar essas contas no final do mês. Então, se você quer, né, fazer compromisso com o seu salário, no mínimo uns 40% do seu salário. No máximo, né, uns 40%, não mais que isso. Porque senão você vai entrar em dificuldade. O certo é, se você tivesse condição de não fazer dívidas, né, tentar trabalhar com o dinheiro que você tem, você sobreviveria melhor, sem fazer dívidas. Mas se de tudo você não consegue, não comprometa mais de 40% do seu salário. Senão depois no final do mês é problema. Que nem eu falo sempre para os meninos aqui em casa, né? E eu falava para minha esposa, né? Eu digo, é preferível que você pegue o seu salário no final do mês e você vá lá e gaste todinho, do que você gastar antecipado. Então não faça isso não, porque além de você se descontrolar, você ainda fica desmotivado, totalmente desmotivado, né? Você receber seu salário e não ver nada, é muito desmotivador, né? E Saber que você já pegar e gastar é outra história, saber né? que já tá devendo tudo, né? É verdade. É desmotivador. O senhor falou tudo agora. Né? A pessoa vai lá, faz aquela compra no supermercado, depois ele faz aquela compra na farmácia, depois ele faz mais uma compra lá no boteco da esquina, e aí ele já deve tudo que ele vai ganhar e mais um pouco pro outro mês ainda. E aí é difícil, porque ele vai trabalhar sem saber, sabendo que no final do mês não vai sobrar nada para ele. Então eu sempre aconselho, nunca comprometa mais de 40% do seu salário, porque se você comprometeu 40%, aí você sabe que ainda tem 60% do seu salário que vai sobrar para você fazer algum investimento, né, comprar alguma coisa. Então ainda Se a traz. gente não tiver uma educação financeira, fica muito difícil, né, professor? Muito. Fica. Porque no meu celular aqui é toda hora o pessoal oferecendo dinheiro, oferecendo não sei o quê, né? E aí, se você cair nessa, já era, né? É Já verdade.
e cartão de crédito, essas coisas. Então, se eu for gastar, limite tem uns monte aí, mas e aí? Né, o meu salário dá para pagar? Né? Então, tem que usar, né, a inteligência. Né? O pessoal tem uma frase que diz que cartão de crédito é um dinheiro que você não tem, geralmente para comprar o que você não precisa. Né? E faz todo sentido isso. Faz, com certeza. Quando a gente tem o dinheiro para comprar, a gente pensa 10 vezes para comprar alguma coisa. Você olha na carteira e fala, não, tem R$ 1.000. Eu vou gastar R$ 900 com essa mercadoria. Vai sobrar só 100 para me passar o resto do mês. Aí você pensa 10 vezes antes de comprar. Mas no cartão você não pensa, você passa. E depois que chega em casa, arrepende, fala, nossa, e agora? Não vai sobrar nada. Eu vou ter que passar às vezes 2, 3 meses assim, sabendo que o meu salário está todo comprometido. Isso é muito triste. Então, eu sempre aconselho, né, se você tem condição de guardar um dinheiro e comprar à vista, né, é louvável e você vai ver que a sua vida vai mudar e muito. Bom, vamos aqui então, dando continuidade, né? A importância de acompanhar as finanças diariamente. Então, nós temos que ter esse controle diário, as empresas, né, de forma geral, é mais que obrigação ter esse controle diário, porque se uma empresa não tem o controle diário ali das suas finanças, eles não conseguem, o gestor não consegue tomar decisões, né, decisões assim de forma racional, né? Às vezes ele vai tomar decisões de forma emocional, porque ele não tem dados, né, reais do seu negócio, então não tem como tomar uma decisão real. Então ele vai E vai tomando dar tudo errado, né? Mesmo que dar certo é muito difícil, né? É verdade. É muito difícil o negócio dar certo, gente. Não vai dar certo, não, vai dar errado. É Bom, igual um chute no escuro, né? Não tem como. é verdade, vai ficar dando chute, caçando, procurando a bola, né, e nunca vai achar. E às vezes a bola tá ali do lado, mas como ele não tem aquela orientação para poder achar, ele não vai achar, infelizmente. Bom, vamos lá. A empresa pode até não fazer nenhuma venda em um dia, mas dizer que não houve movimentação financeira é um grande erro. Existem indicadores macroeconômicos que fazem o seu negócio ganhar ou perder dinheiro sem mesmo que você perceba. Aqui nós temos alguns exemplos, né? A cotação do dólar. Por exemplo, eu tenho lá 1 milhão de mercadoria, aí o dólar subiu 1 ponto, ou subiu tipo 50 centavos, ou US$ 50, né? Ou subiu ali, tipo, tava 4,50. Aí ele subiu para R$ 5, né? US$ 1 subiu para R$ 5. E eu tenho 1 milhão de mercadoria, quer dizer, eu ganhei R$ 1, né, a cada dólar. A cada US$ 1, na verdade, aqui eu ganhei. Aumentou, tipo assim, não, se aumentou 1% no dólar, então vai aumentar 1% no meu milhão. Se aumentou 2% no dólar, vai aumentar 2% no meu milhão. Então, querendo ou não, houve uma movimentação, ainda que eu não tenha vendido nada. Se o dólar caiu e eu tinha ali 1 milhão de mercadoria, automaticamente se caiu 1%, minha mercadoria também, né, caiu 1%. Só que dificilmente eu vou ter perca, né, com isso, porque o comércio ele é flexível, digamos assim. Vocês podem perceber que, por exemplo, quando fala assim, a gasolina vai aumentar 3% amanhã. Quando é hoje, os postos de gasolina já faz o aumento, né, do produto aqui. Já aumenta o produto, né, um dia antes do aumento acontecer. E quando a Petrobras fala assim, não, agora a gasolina caiu 5%, a gente não sente essa diferença nos postos de combustíveis no mesmo dia. Isso leva às vezes uma semana, 15 dias, um mês, para a gente poder ver, né, essa diminuição que houve na gasolina. Ou seja, é, o preço não cai na mesma velocidade que sobe. Então, geralmente o empresário nunca vai ter perca com isso aí. Muito raramente ele vai ter perca com isso aí. Essa questão dessa influência, né, do dólar subir ou baixar.
Mas acontece a movimentação, né? Está acontecendo alguma movimentação. Às vezes a pessoa tem um dinheiro em poupança, né? O dinheiro rendeu, às vezes ele tem ações em uma determinada empresa e essas ações ali foram elevadas a um percentual de 3, 4%. Houve então ali uma movimentação. Então tudo isso tem que ser analisado diariamente. A gente precisa saber onde está nosso dinheiro, se ele está rendendo, se ele não está rendendo, se nós estamos ganhando, se nós não estamos ganhando. A gente tem que fazer essa análise diariamente. As empresas precisam, mais que obrigação, fazer essas análises diárias. Imagina se o dono do posto de gasolina lá, a gasolina subiu, digamos assim, a gasolina subiu no dia 3. E aí o dono do posto de gasolina não percebeu, né, não viu que subiu e continua vendendo o mesmo preço. Digamos que ele tem lá um estoque de 15 milhões de litros de gasolina e continua vendendo o mesmo preço, né, ali por mais 5, 6 dias, sem perceber que o valor da gasolina subiu. Ele vai ter um prejuízo ali, por exemplo, se subiu 50 centavos e ele vender lá 10 mil litros, né, já é um prejuízo ali muito grande que ele vai levar. Então a gente tem que estar atento, né, a essas mudanças diárias do comércio. Variação cambial exerce influências diretas no preço dos insumos, das mercadorias e dos serviços. Os transportes, por exemplo, têm o seu preço diariamente afetado pela valorização da moeda americana. Esse é um indicador que sofre oscilações todos os dias. Essa altura você pode estar pensando o que é esse tipo de informação. Deve estar pensando que esse tipo de informação não é útil para quem quer lidar com diversas frentes ao mesmo tempo. Pode até mesmo pensar que é um assunto para economistas, mas não é bem assim. Quem em outro índice quer um outro índice que... Vou aumentar um pouco aqui, a visão não está muito boa não. Quer um outro índice que provoca alterações em suas finanças, mesmo nos dias em que nada acontece? A depreciação patrimonial. Bom, para quem não sabe o que é depreciação patrimonial, por exemplo, você tem um trator trabalhando todos os dias. A vida esse trator tem vida útil, digamos que de 3 anos. Então, todos os dias ele está entrando em depreciação, ou seja, os dias de vida desse trator estão diminuindo todos os dias. Então, se eu estou com esse trator há 2 anos e 8 meses e o tempo de vida útil dele é de 3 anos, isso significa que já falta só 4 meses para eu ter que desfazer dessa máquina e comprar outra. Então a gente fala isso de depreciação. É quando uma máquina ela vai ficando velha. Um computador ele vai ficando velho. O sistema vai ficando antigo. Tem que passar por mudanças, ou comprar um novo sistema, ou passar por uma reforma. Então a gente fala isso de depreciação. É quando uma mercadoria vai perdendo o seu valor. E Ela não... muitas vezes, né, professor, essa depreciação é só em sair da loja. Saiu da loja, você já não consegue mais o mesmo preço de jeito nenhum. Exatamente, já começa a sofrer com essa depreciação imediatamente após sair da loja. É incrível, né? A gente vai lá, compra o veículo, paga nele 70 mil reais, tira ele da loja, na rua mesmo, ali de frente à loja. Se você quiser vender ele, você já Já vai não achar só acha mais. 65. Já cai 5 mil ali de depreciação só de sair da loja, não é isso? Boa tarde, professor. Boa tarde, seu Luiz. Boa tarde, Laís. Tudo bem com você? Senti sua falta aqui na aula de ontem. Pois é, mas aí eu tentei entrar. Que horas que acabou? Que eu tentei entrar, eu tava atrasada já, era 1h40 e poucos. Mais Aí ou eu não menos por consegui. aí. Boa tarde, Laís. Boa tarde. Mas tá Mas bom. hoje eu tô um pouco enjoada, mas eu tô aqui. Tá bom. Bom, dando continuidade à questão da depreciação, então tudo sofre depreciação, né? Então, se uma máquina ela custa 1 milhão quando eu comprei ela, essa máquina ela vai sofrendo depreciação todos os dias. Então, o seu valor
real, ele vai sendo mudado todos os dias. Então ela não vale mais 1 milhão, ela vale 800, ela vale 700, 600 e assim, né, sucessivamente. Cada dia que passa, essa máquina ela vale menos. Aí nós temos a depreciação, aí nós temos aqui. Máquinas e veículos podem sofrer a chamada desvalorização acelerada, percebida quando são utilizados os full time, ou seja, 24 horas por dia. Nós sabemos que existem empresas, por exemplo, as usinas, elas rodam 24 horas por dia, né? Aí, quando chega uma equipe, a outra equipe vai embora para casa descansar, aí chega uma outra equipe para trabalhar. Então, esses veículos, eles rodam 24 horas por dia, tanto os tratores, os caminhões, os carros populares, né, que são utilizados ali pelos técnicos, pelos engenheiros agrônomos. Então, esses veículos, eles são usados 24 horas por dia e roda muito, geralmente roda muito. Então, a desvalorização desses veículos, ela é muito grande em muito pouco tempo. Porque quando a gente vai comprar um veículo, a primeira coisa que a gente olha, quantos quilômetros rodados? Pela quilometragem, a gente já analisa se o carro, né, vai começar a te dar muitos problemas ou se o carro ainda tem um tempo de vida útil ali pela frente. E aí você olha para um carro, por exemplo, uma caminhonete de uma usina, que é usada ali por um engenheiro, pelos técnicos. Você olha na quilometragem dela, 400 mil quilômetros rodados. A caminhonete está nova, né? Digamos que ela tem um ano de uso, mas já está com 360 mil, 380 mil quilômetros rodados. Aí se você compra uma caminhonete dessa, né, você tem que pagar um valor muito abaixo do valor de tabela, porque ela já rodou praticamente o que ela tinha que rodar ali e ela vai começar a te dar muitos problemas. Motor para fazer, bico para trocar, cabos, correias, amortecedores e muitas coisas para fazer. Então ela acaba perdendo muito o seu valor. Aí nós temos outro, né, o fator que exerce influência direta sobre o dinheiro da empresa, diuturnamente, são as constantes mudanças nas leis tributárias. Todos os dias, os empresários brasileiros são bombardeados com as mudanças fiscais que forçam a adaptar suas operações para pelo menos reduzir perdas. Então, essa questão das leis tributárias também, né, a gente tem sofrido muito, principalmente nessa época de pandemia. As leis elas são mudadas com mais constância e aí isso influencia demais na vida do comerciante, na vida das indústrias. Então, a gente tem que estar atento também às situações para a gente não ter prejuízo. Nesse sentido, contar com um planejamento tributário eficiente é primordial para a saúde financeira do negócio. Não é só adaptando as empresas a mudanças de legislação e do mercado, como também ajustando os processos e prevenindo contra fiscalizações. Poderíamos estender a relação de movimentos para você acompanhar suas finanças todos os dias. No entanto, o mais importante é que você perceba que não pode ficar parado enquanto tanta coisa está acontecendo. Sendo assim, podemos dar outros bons motivos para que a empresa passe a ter um orçamento ou uma ferramenta de controle e gestão. Aí nós temos por que fazer o orçamento empresarial. Nós já vemos aqui anteriormente uma série de fatores que nos trazem aí uma comprovação positiva de que fazer esse orçamento, né, traz benefícios, grandiosos benefícios para a empresa. Porque a pessoa, quando ela está atenta ao mercado, dificilmente ela vai sofrer uma rasteira ou um golpe, né, como a gente diz assim, um golpe fiscal. Então, porque ele está atento, ele está observando tudo que está acontecendo. Agora, por que fazer esse orçamento? Acabamos de ver que nenhuma atividade fica imune às oscilações do mercado, principalmente os períodos em que que não está vendendo. Mesmo, né, ela não vendendo, ela não está imune. Sempre está acontecendo
mudanças. Os indicadores macroeconômicos por si só já provocam alterações nas finanças da empresa, mesmo contra a vontade dos donos. Você pode não acompanhá-los com frequência, mas saiba que eles estão sempre ali, gerando perdas ou ganhos no seu negócio. Contudo, nem toda empresa vive no marasmo, né? Não vive no marasmo, concorda? Felizmente, há muitos negócios que estão propondo nesse imenso Brasil, prosperando, né? A visão aqui não está ajudando muito, não. Me desculpa, gente. Eu tenho que fazer um exame de vista essa semana, vou ver se eu consigo fazer isso. A visão às vezes embaralha aqui, eu não consigo ler muito rápido. Por isso, estão movimentando a economia, gerando empregos e ajudando as cidades e regiões a se desenvolverem. Nesse aspecto, ganham destaques as pequenas e médias empresas e as maiores empregadores do Brasil, ao lado do agronegócio. Seria ótimo se toda empresa que estivesse vendendo bem só precisasse se preocupar com o dinheiro que entra. Contudo, a boa performance comercial implica em assumir responsabilidades, o que significa gastar mais dinheiro. Quanto mais o seu negócio lucrar, mais impostos deverá pagar, o que pode até motivar as contratações de uma consultoria tributária. Além disso, as fases de expansão, você precisará contratar mais pessoas, o que significa mais custos em encargos trabalhistas com as pessoas e com processos seletivos, né? Esses são alguns dos motivos que tornam o orçamento um ponto de apoio para a tomada de decisões importantes. Imagine que você está indo bem nos negócios e resolve contratar mais empregados com base apenas em estimativas no longo prazo. Uma contratação gera um impacto financeiro que não pode ser mensurado em uma análise bastante cuidadosa. Contratar funcionários, né, sem que há necessidade disso, só na perspectiva de crescimento, isso aí é inaceitável. A gente tem que contratar funcionários quando há demanda por contratação de funcionários. Eu preciso, a empresa, nós temos aqui pessoas e as pessoas estão fazendo muito trabalho e a gente precisa contratar mais pessoas para que as pessoas consigam desenvolver o seu trabalho com qualidade e não fique assim sufocado. Então, se há necessidade, a gente contrata, mas a gente não contrata funcionário, né, só com base em apenas estimativas. Ou, o meu negócio vai crescer, então já vou contratar. Porque contratação de funcionários dá muita despesa. Então a gente tem que pensar muito antes de fazer isso. Entretanto, você não pode confundir o orçamento com metas, pois na expectativa das despesas, quanto menos gastamos sem prejudicar a empresa, melhor. E quando tratamos das receitas, devemos definir metas superiores aos valores orçados, para que sejam desafiadores e a empresa cresça além do esperado. Então isso aqui como se diz, é algo que acontece, né? Infelizmente, se eu estipular metas já alcançadas, então não vai ter desafios. Então sempre eu vou estipular metas desafiadoras. Então, se eu vendi 1 milhão, agora nós queremos vender 2 milhões ou 1,5 milhão. Então, isso seria um desafio para os vendedores ou para toda a empresa. Quais são os benefícios para a empresa? Você deve ter percebido que orçar custos e receitas pode ter pesos distintos, dependendo do nível de organização financeira que a empresa já tenha disposição. Como toda prática empresarial,
a elaboração de estimativas financeiras está sujeita às modificações, ou seja, pode ser aperfeiçoada com o tempo ou mesmo completamente substituída por outras mais efetivas. Por isso, independentemente do tamanho da empresa, o orçamento não deve engessá-la, né? Vou ler de novo aqui que ficou confuso. Por isso, independente do tamanho da empresa, o orçamento não deve ser engessá-lo. Não deve engessá-la, né? Assim como as despesas e receitas devem ser periodicamente revistas, as metas correspondentes devem ser analisadas com considerável antecedência em relação às datas de suas realizações. Então, quando a gente fala da questão do tamanho da empresa aqui e o orçamento não deve engessá-la, é a questão de fazer alguma coisa que a empresa talvez não consiga, às vezes um orçamento muito grande ou então também um orçamento muito pequeno, né, a ponto de coibir a empresa de crescer. A gente fala de engessá-la, de protegê-la a um ponto que ela não vai conseguir expandir. Então ela precisa crescer, só que a gente tem que tentar buscar um equilíbrio entre essas contas para que ela cresça, talvez ela não cresça muito, mas que ela cresça, né, sempre num padrão ali aceitável. Essa flexibilização é importante para que a empresa mude os rumos do plano ou ajuste procedimentos, mas eventuais mudanças devem ser avaliadas de maneira criteriosa, controlada, para que você não perca o controle e se instale um caos financeiro. Como eu disse a vocês, a gente precisa ter um equilíbrio quando a gente vai fazer esse planejamento das contas da empresa. De qualquer forma, é importante destacar os benefícios e desafios percebidos conforme o grau de maturidade apresentado pelo controle orçamentário do negócio. Eu estou dando uma lida assim um pouco mais rápida, porque a gente precisa concluir essa planilha aqui hoje, essa apostila. Vamos concluir essa apostila hoje, porque amanhã a gente já vai fazer a atividade avaliativa. E aí, se eu ficar muito preso, eu não consigo concluir tudo com vocês. Por isso que eu estou fazendo uma leitura mais rápida, até porque a gente já fez uma boa introdução sobre esse assunto lá no início da aula. E uma das coisas aí na leitura, assim, que eu observei, né, professor, eu trabalhava em uma empresa, né, onde geralmente o gestor lá contratava pessoas porque era amigo, porque era não sei o quê, aí dizia, coloca ele aí em qualquer lugar, coloca ele aí, né, então era uma falha muito grande. E outra falha que eu vi, que eu observava, né, que eles cortavam muitos gastos, né, e às vezes esse corte de gasto, né, fazia com que a empresa não funcionasse, né, que era peça de ônibus, que era, né, as coisas que a gente precisava para fazer manutenção, geralmente não tinha. Né, então, eu via que era uma falha muito grande. Cortava Né? onde não precisava e esbanjava onde não necessitava. Isso, né, então a empresa funcionava de forma, né, carente. Isso é muito, Né? isso é muito ruim, até porque quando a gente fala de contratação de pessoas, você não pode contratar uma pessoa só porque ela é seu amigo, a não ser que essa pessoa tenha um currículo, né, muito bom para estar atuando naquela determinada área para a qual ela está sendo contratada. Porque a gente vê muito assim em prefeitura, o que acontece? Muitas vezes, contrato porque é meu amigo e coloca lá na recepção do hospital. Aí a pessoa não tem nenhum tipo de experiência para estar naquela função e aí acontece muitos problemas. Contrata porque é meu amigo, coloca lá na gestão financeira da empresa. Isso é um problema sério. Problema sério. É meu primo, contrata ele aí, coloca em qualquer lugar. Não, não é assim. Para a empresa contratar uma pessoa, tem que contratar ela com base no currículo dela. Seja parente, seja amigo, seja lá o que for, tem um currículo, né? Tem a pessoa, aqui a empresa está precisando desse colaborador. Esse colaborador tem os requisitos necessários para a vaga, né? Ele
ele tem as experiências necessárias para assumir essa vaga? Tem. Não, então vamos contratar. Não, não tem. Precisa de treinamento, mas o que que essa pessoa sabe? Às vezes ele não tem o conhecimento teórico, né, que é um diploma, ele não tem, às vezes a carteira dele não foi assinada na função, mas ele conhece, ele sabe fazer muito bem. E aí a gente vai analisar. O cara não tem um certificado, porém o cara é um profissional na área, trabalhou na área, porém nunca foi registrado. Vamos conhecer, né? Vamos fazer uma experiência. Agora, E outra coisa que eu observei lá também, professores, deixava acumular muitas multas, né? hum, A NTT multava, ia deixando, ia deixando. Aí chega um ponto que a empresa não vai funcionar mais, né? Se tem um problema, eu acho que teria que resolver logo. Não vamos resolver para não ir acumulando, porque vai chegar um ponto que não vai ter saída. é verdade. A gente não pode deixar, ainda mais a questão financeira, né? Questão financeira é sério. Se a gente deixar acumular essas contas, a gente não consegue sanar isso depois. Chega ao ponto que vai fechar as portas. Não consegue. Bom, para quem está começando um negócio, né? As empresas aí que estão no início de sua jornada, que ainda não tem um controle, no caso aí tem um fluxo de caixa, o que fazer, né? E aí nós temos, então, as empresas que estão no início de sua jornada, não têm um controle das finanças em uma referência para tomada de decisão. Nessa etapa, o orçamento tem um papel de guia, ou seja, é como se fosse um mapa a ser consultado enquanto as operações vão acontecendo. Na falta de relatórios contábeis que sirvam de parâmetro, você poderá utilizar softwares de gestão com controle financeiro ou mesmo planilhas, nas quais os dados mais relevantes poderão ser lançados para efeito de contabilidade gerencial. Assim, para negócios que ainda não fazem o controle do orçamento ou que estão começando, a maior vantagem de um orçamento é que ele sirva, né, como um guia para orientar sobre o que fazer. É bem semelhante, né, a um plano de negócio. Só que aí nós temos dados fictícios, né? São dados que a gente está ali montando e que a gente espera alcançar. Isso pode ser que a gente alcance dados melhores e pode ser que não consiga alcançar o que a gente está planejando. Mas aí, a partir do momento que a gente for tendo esses dados, já vai facilitando para fazer os próximos orçamentos. Aí, para quem já utiliza, né, o orçamento, é muito fácil, a gente já tem um fluxo de caixa diário, onde a gente pode tirar ali todas as informações para poder estar montando esse fluxo, né, para a gente estar montando esse orçamento empresarial. Aí nós temos como montar o controle financeiro rápido. Embora as ferramentas de controle financeiro, como acabamos de ver, possam ser aperfeiçoadas por todos os tipos de empresas e ajudar a superar desafios, e nas organizações sem controle, quais são os maiores cuidados que devem ser tomados? Aqui o apoio a uma assessoria contábil experiente poderá ser divisor de águas, ou seja, a empresa que não tem nenhuma experiência, que não tem uma pessoa experiente que saiba fazer, ele pode estar contratando uma empresa aí de assessoria contábil. Hoje nós temos várias empresas que prestam serviço de assessoria contábil. Né? Não é você contratar o contador, é você contratar uma empresa de assessoria. E essas empresas de assessoria hoje, o valor que elas cobram é bem menor que o valor que você pagaria para um contador. De repente, se o contador ia te cobrar lá um salário mínimo por mês, às vezes uma empresa aí de consultoria contábil, como ela trabalha com várias empresas, talvez ela vai te cobrar 300, 400 reais, ou menos ainda. Depende do tamanho da empresa. Mas isso vai ajudar muito. Bom, apure tudo que a empresa ganhe. Então, para poder fazer, né, esse orçamento empresarial, um dos primeiros pontos é apurar o que a minha empresa ganha. Nós falamos muito sobre isso aqui quando a gente fez a aula lá do fluxo de caixa diário, fluxo de caixa mensal, fluxo de caixa anual.
E aí nós falamos um pouco sobre isso, né? Sobre apurar o que a empresa está ganhando, o que a empresa está gastando, para a gente poder fazer as projeções futuras. Organize os custos fixos. Isso aqui também nós falamos bastante sobre isso, né? Quais são esses custos fixos? Aqui nós temos alguns desses, né? Salários, aluguéis, taxas e tarifas bancárias, prestadores de serviços, seguros, advogados. Isso quando a empresa utiliza, né? Tanto seguro quanto advogados. Tem empresas que não utilizam esses serviços, mas as que utilizam geralmente têm essas despesas fixas e outras, pode ser que tenha outras despesas. Aqui alguns exemplos. Nós temos alguns custos variáveis, né, que são os insumos, água, luz, gás, comissões, transportes, impostos, marketing, trabalhadores temporários e fornecedores. E tem aqui também preveja as despesas isoladas, ou seja, você prever, né, as despesas que podem vir a acontecer ao longo do período. Isso nós temos aqui algumas despesas que podem acontecer, questão de obras, reparos ou compra de veículos, mobiliário, computadores. Isso aqui é algo que não está no planejamento, mas que você pode até prever. Nós temos ali algumas paredes com algumas rachaduras e nós precisamos fazer, né, alguns reparos, tá? Então vamos organizar isso para o próximo orçamento. E aí a gente vai organizando isso. Como categorizar orçamento por atividade? E nós temos também, agora que você já tem um ponto de partida, que são todos os dados, a missão é organizar um orçamento. Aí fica menos complicado, né, quando a gente tem todos os dados na mão. E aí a gente só vai fazer, né, o que é a montagem, né, desses dados dentro do nosso orçamento. E aqui nós temos algumas sugestões de orçamento nesse sentido, né? Recursos humanos, isso aqui os orçamentos, está a divisão de departamentos, para a gente fazer o orçamento por divisão. Nossa parte de recursos humanos, vendas e marketing, investimentos e ativos financeiros, custos operacionais e fixos, custos operacionais variáveis. Resumindo, considere cada um desses segmentos de forma isolada, categorize as receitas, os custos próprios no monte separado e o orçamento para cada um. Então, nós vamos analisar cada departamento e as necessidades de cada departamento, e aí a gente vai planejar o orçamento para cada departamento de forma separada, e no final nós teremos um resultado só, né, que vai ser o resultado para o trimestre, semestre ou para o ano. Bom, a aula de hoje nós vamos já encerrando por aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta que ficou aí? Eu passei meio rápido aqui, mas se tiver alguma dúvida aí a gente vai estar esclarecendo, né? Agora a gente vai para o feedback aqui, a gente vai conversando e esclarecendo alguma coisa que ficou talvez meio com pouco entendimento. Para mim foi tranquilo, professor. Deu para entender tranquilo aí. Ótimo. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde. Tudo bem com Quanto você? tempo, né? Tava sentindo falta de você aqui nas nossas aulas online. Pois é, nossa, o horário pra mim tem dia que não dá certo, Tem dia mas que não hoje deu. bate. Mas então tá bom, que Tem ótimo. dia que não bate. Mas tá bom, Tem dia que é ótimo. corrida, é bem no horário que eu vou pro banco. Entendo. Aí hoje deixei pra ir mais tarde, porque tá tranquilo, né? Sexta-feira, Ótimo, final de mês. ótimo. Bom, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Bom, a gente vai estar encerrando essa aula. Eu vou estar passando uma atividade para vocês agora para a próxima aula, que é amanhã, no sábado. Amanhã vocês vão fazer uma atividade avaliativa, né, que é a atividade final. Já é uma atividade avaliativa final. E aí, na próxima semana, na quinta-feira, a gente já faz uma aula de encerramento. Aí a gente já encerra esse módulo com vocês. Combinado? Combinado, professor. Então tá. Um forte abraço para todos vocês aí. Um excelente final de tarde. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Boa tarde, professor.